Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Eu sou o Wilson Silva e esse é o canal Tweet Money. Pessoal, por que eu estou falando que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Comece a observar o seu ciclo de influência, essas 5 pessoas que você mais convive. E comece a observar a média financeira dessas 5 pessoas. Automaticamente vai ser a sua média financeira também. Ô William, qual que é a média financeira das 5 pessoas que você mais convive? Realmente, se você for parar pra pensar, tá todo mundo mais ou menos nesse sentido. Todo mundo assim, endividado ou saindo da vida, por aí. E o que você precisa para aumentar o seu termômetro financeiro, você sabe? Não sei. Um passo importante é estudar. O segundo passo é melhorar o seu ciclo de influência. Pessoal, esse ciclo de influência, ele tem uma interferência até dos seus familiares. Então, quem tem um familiar que tem uma renda muito baixa ou que é muito mesquinho, automaticamente ele te influencia. Se você observar no seu ciclo de influência, você quer emagrecer e você começa a andar com pessoas que são preocupadas com saúde, automaticamente você tende a emagrecer e melhorar a sua saúde. Agora, se você anda com pessoas que não ligam muito para a saúde, que bebem, que fumam, automaticamente você tende a apresentar essas mesmas atitudes dessas pessoas. Então, o ciclo de influência é muito importante na sua vida. E a gente tem que sempre trazer para a vida da gente pessoas que agreguem as nossas vidas. E eu não estou falando que você tem que deixar de lado o seu familiar, que te prejudica de certa forma, para não ligar muito para a saúde, para não ligar pelo âmbito financeiro. Não estou te falando que você tem que se separar dele, mas você tem que se blindar quanto a isso. E é interessante você trazer para o seu ciclo de influência pessoas que vão agregar a sua vida. Então, vou falar do meu caso, no âmbito da saúde. Eu tenho uma pessoa que eu convivo no âmbito da saúde, que eu me espelho, que é o meu personal, que me acompanha a todo momento. E então eu estou linkado com ele e estou sempre melhorando a minha saúde, porque ele é pró-saúde. Automaticamente no âmbito financeiro. Ao meu redor, eu não tenho tantas pessoas desenvolvidas financeiramente. Como que eu faço para me blindar com relação a isso? Eu convivo com pessoas da internet que eu admiro, então automaticamente eu me espelho nessas pessoas e levo a minha vida para esse patamar dessas pessoas. Diante disso, o que eu tenho para te falar é o seguinte: pessoas bem-sucedidas andam com pessoas bem-sucedidas. Tem um famoso ditado que a gente fala que é o seguinte: águia não anda com gaivota. Comece a observar que no seu meio, se você se destaca, automaticamente as pessoas que estão abaixo do seu nível financeiro, elas começam a distanciar de você. Às vezes começa a falar que você não convive mais com o mesmo tipo de pessoas da dela, não frequenta os mesmos lugares e às vezes essas pessoas elas recriminam isso de certa forma. Porque a gente tem duas opções. Ou quando a gente começa a desenvolver, a gente ou desenvolve mais e elimina aquelas pessoas da nossa vida, ou aquelas pessoas vão puxar a gente para aquele nível social que elas têm. Pessoal, isso é uma regra. Não quer dizer que isso é certo ou errado, mas psicologicamente isso é uma regra. Vai acontecer dessa forma. Então, no meu ciclo de influência mesmo, tem muita gente que fala assim: o Wilson não anda mais com a gente, o Wilson é metido e tal. O Wilson anda com outras pessoas assim assado. Por quê? Eu me distanciei daquelas pessoas em aspectos financeiros. Lembrando que eu estou falando no âmbito financeiro aqui, tá? Tem um âmbito espiritual, um âmbito de saúde, mas aqui o nosso foco é o âmbito financeiro. Então eu começo a conviver com as pessoas que estão linkadas com a minha linha de pensamento. Isso vale para tudo, como eu falei, vale para o ciclo familiar. Esposa, vou dar um exemplo de esposa. Se você não souber avaliar bem o seu namorado, a sua namorada antes de casar, ver se está sintonizado, se vocês estão na mesma frequência, automaticamente esse casamento tende a não dar certo. Porque o âmbito financeiro é um fator primordial para os relacionamentos não dar certo. Geralmente a gente casa por estar apaixonado, né? Então a gente está no auge da paixão e decide se casar. É um aspecto emocional que determina aquela situação. Só que a gente tem que colocar em base também o aspecto racional. Isso aí vai entrar o âmbito financeiro no meio. Se a pessoa ela não tiver
alinhado com seus objetivos, automaticamente ela vai te puxar para baixo, ou se ela tiver muito alto, se ela tiver uma visão muito alta, ela vai te jogar para cima. Então, muito importante. Eu e minha esposa, eu sou casado já, eu tenho um relacionamento de mais de 20 anos, né? E casamento nós temos 10 anos praticamente. E eu e a minha esposa, nós somos muito bem alinhados no nosso padrão de vida, no nosso padrão financeiro. Então, hoje eu não seria o que eu sou se eu não tivesse a minha esposa na minha vida. Isso serve de base para você também. Porque a vida da gente é feita de escolhas. Podemos escolher coisas boas e coisas ruins. Toda ação que a gente toma tem uma reação. Essa reação pode ser boa, pode ser ruim. Então, é bom fazer boas escolhas. A gente vou ensinar vocês aqui a fazer boas escolhas em parte de investimento, mas a gente tem que ter boas escolhas em todos os âmbitos da nossa vida. Porque tudo isso está linkado a investimento. É muito mais fácil, eu falei um pouco dos relacionamentos, mas é muito mais fácil no nosso ciclo de amizade, a gente sempre introduzir nesse ciclo de amizade pessoas que estejam alinhados com nossos objetivos e sejam pessoas que acrescentem dentro desse ciclo de influência. Isso é muito importante. O que eu indico também, o que eu acho que as pessoas devem fazer e pouco a gente faz, é ter mentorias. Procure mentores na sua vida. Como eu falei, eu tenho uma mentoria na área de saúde, mas eu tenho meu mentor financeiro. Uma pessoa que me deu um start na minha vida financeira. Porque eu já tive dívidas, eu já fui endividado, eu já quebrei em alguns negócios que eu tive. E essa pessoa me deu um start de como lidar com os negócios, né? Então eu trouxe essa pessoa para a minha vida e ela me ajudou muito. E isso você deve fazer na sua vida. Nós temos a mania, temos um senso de querer sempre estar por cima. De querer sempre mostrar que a gente é bom, de querer sempre mostrar que a gente é melhor que o outro. E, na verdade, a gente tem que procurar escutar as pessoas que tendem a agregar na nossa vida. Perguntar e escutar mais e falar de menos, né? Então, isso que eu trouxe para vocês aqui é muito importante. Como o William, eu fiz a pergunta para o William aqui, como que é a média salarial das pessoas que ele mais convive? E ele citou aqui que é a média salarial dele, e isso para mim é muito claro. Justamente ele está no meio, linkado no meio que tem aquele percentual salarial, e para ele mudar, ele vai ter que automaticamente deslocar desse meio e buscar pessoas que têm um salário um pouco mais alto, tem um salário que tem um rendimento um pouco mais alto. Eu queria colocar para vocês uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Paulo Vieira. Ele fala o seguinte: o que você sabe te trouxe até aqui e o que você não sabe vai te levar no próximo patamar. O primeiro investimento que a gente tem que fazer na vida da gente é investimento pessoal, né? Quando eu analiso muito as pessoas que estão no meu meio, e tem muita gente que eu falo assim, pessoa, tem um livro aqui que custa R$100. Ah, não, esse livro é muito caro. Não dá para me comprar agora. Se eu chamar a pessoa para comer uma pizza e a conta final vai em torno de R$100, ela vai de muito bom grado e acha até muito barato. Então, o que a gente tem que avaliar com o que a gente está gastando o nosso dinheiro. Então, o primeiro fator é o fator investimento. Que seja investimento pessoal, que seja investimento profissional, que seja investimento espiritual, que seja investimento em relacionamentos, como eu coloquei aqui agora. Então, fica a dica aí. Link a sua rede de contato com seus objetivos, que automaticamente as coisas vão acontecer na sua vida. Um forte abraço a todos. Sigam a gente nas nossas redes sociais e curta, comente, manda uma mensagem para mim que eu terei o maior prazer em retornar. Forte abraço, até a próxima.